Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no que seria o Manual de Estratégias para o Tratamento do Transtorno Obsessivo Compulsivo, o famoso TOC. Dá para pensar nisso como um mapa, sabe? Um guia super detalhado, todo baseado nas pesquisas mais recentes, que orienta os médicos passo a passo. Então, bora descobrir o que esse mapa tem para nos contar. A jornada do tratamento do toque, olha, raramente é uma linha reta. E a grande questão, aquela que move toda a pesquisa clínica, é justamente essa. Tá, e o que a gente faz quando a primeira tentativa, ou o tratamento mais comum, não funciona como esperado? Para a gente poder entender as soluções, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho do problema, né? Primeiro, vamos falar de escala. O TOC não é de forma alguma uma condição rara. A prevalência dele ao longo da vida em adultos fica ali entre 1,5% e 3%. Isso quer dizer que milhões de pessoas no mundo todo lidam com esse desafio. O que, claro, torna a busca por tratamentos eficazes uma super prioridade de saúde pública. E aqui, olha, a gente chega no ponto central do desafio. As próprias diretrizes de tratamento trazem um dado que é bem impactante. Mesmo com os melhores tratamentos de primeira linha, aqueles que são a primeira escolha, quase metade dos pacientes não melhora o suficiente. É muita gente, né? E é exatamente por isso que se torna tão urgente ter um plano B, um plano C, ou seja, estratégias alternativas muito bem definidas. Então vamos lá. Qual que é o ponto de partida recomendado? A estratégia inicial que está lá na primeira página do nosso manual. Bom, a estratégia inicial, que é considerado o padrão ouro, foca em medicamentos que trabalham no sistema de serotonina do cérebro. A base de evidências para essa abordagem é super sólida, construída ao longo de décadas de pesquisa. E falando de forma mais específica, a gente está falando dos ISRS. De um jeito bem simples, são remédios feitos para aumentar a quantidade de serotonina que fica ali disponível no cérebro. E as diretrizes são claríssimas. Essa é a primeira escolha, com o maior nível de evidência científica apoiando. Agora se liga nesse detalhe que é crucial. Para o TOC, as doses que realmente funcionam desses remédios costumam ser bem mais altas do que as usadas para depressão, por exemplo. Acredita-se que isso acontece porque os circuitos do cérebro envolvidos no TOC talvez sejam um pouco menos sensíveis à serotonina, precisando de um sinal mais forte para regular os sintomas. Chegar nessa dose certa é essencial para saber se o tratamento vai funcionar ou não. E quanto tempo isso leva? Bom, esse cronograma aqui é fundamental para a gente alinhar as expectativas. Não é uma solução da noite para o dia. O processo todo envolve aumentar a dose aos poucos, ficar umas 4 a 6 semanas na maior dose que a pessoa tolera bem, e só depois de umas 8 a 12 semanas é que dá para avaliar de verdade se o tratamento está fazendo efeito. Certo? Mas e aquela metade dos pacientes que não responde? O que acontece com eles? Pois é, o manual fala exatamente sobre os próximos passos. Antes de olhar as opções, é super importante definir o que esse termo quer dizer. Resistente ao tratamento não significa que não tem mais esperança, de jeito nenhum. Apenas descreve uma situação em que não houve uma resposta legal depois de um teste completo e bem feito com um tratamento de primeira linha, como um ISRS, na dose pelo tempo certo. E aí, quais são as estratégias? O manual mostra alguns caminhos. Uma opção é tentar um outro remédio da mesma classe. Outra é mudar para clomipramina, que é um antidepressivo mais antigo, mas olha, bem potente na ação na serotonina. E uma terceira via, que é muito importante, é adicionar um segundo medicamento para dar uma turbinada no efeito do primeiro. Vamos focar nessa última estratégia, a de potencialização. Ela é uma das abordagens mais estudadas e importantes quando o TOC se mostra resistente. A ideia por trás disso é simples, mas é poderosa. Em vez de desistir de um remédio que está funcionando um pouco, a gente adiciona um outro de uma classe diferente para dar aquele empurrãozinho e melhorar a resposta geral. A diferença fica bem clara aqui. De um lado, a monoterapia, um remédio só. Do outro, a potencialização. O remédio original mais um ajudante. É como mudar de uma tática individual para um verdadeiro trabalho em equipe. Tá, mas quem são os melhores ajudantes? A pesquisa aponta com mais força para 2 medicamentos da classe dos antipsicóticos. Pode parecer estranho, né? Mas acredita-se que eles funcionam aqui não pelas propriedades antipsicóticas, mas por influenciarem outros sistemas no cérebro, como o da dopamina, que também tem um papel no TOC. E essa ação combinada pode ser a chave para destravar a melhora. Mas olha, é importantíssimo saber que nem todo antipsicótico serve para isso. A risperidona e o aripiprazol têm uma recomendação forte, baseada em muita evidência. Já outros, como a quetiapina, por exemplo, não são recomendados para potencializar no TOC, simplesmente porque os estudos não mostraram que eles trazem algum benefício.
Um bom manual não diz só o que fazer, mas também o que não fazer. Vamos ver agora quais rotas são consideradas arriscadas ou que simplesmente não funcionam. A primeira categoria de não fazer é a mais séria. Medicamentos como a cetamina e a lamotrigina são especificamente desaconselhados para potencialização no toque. E o motivo é simples: o risco de efeitos colaterais graves é maior do que qualquer possível benefício que eles possam trazer. A segurança vem sempre em primeiro lugar. A segunda categoria de não fazer é um pouco diferente. Para substâncias como a gabapentina e a N-acetilcisteína, a questão não é o risco, mas a falta de eficácia. Os estudos controlados, bem feitos, não encontraram um benefício real comparado com o placebo, ou seja, simplesmente não funcionam para isso. E aqui vai um esclarecimento que é fundamental. Embora a psiridona e o aripiprazol possam ajudar a potencializar um ISRS, as diretrizes são bem claras. Antipsicóticos usados sozinhos não são um tratamento eficaz para o toque. Eles funcionam como coadjuvantes e não como os atores principais. Ok, então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver como fica o mapa completo do tratamento. Resumindo tudo, a jornada é bem clara. Começa com o ISRS sozinho, que é a primeira linha. Se isso não for o suficiente, o próximo passo com mais evidência é potencializar com o risperidona ou aripiprazol. E o mapa também mostra com um X bem grande os caminhos que devem ser evitados, seja por risco de fazer mal ou por falta de benefício. É um guia bem claro para a tomada de decisão. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Ter um manual tão bem definido, com base em evidências, já é um avanço gigantesco. A pergunta que fica no ar é: como que esse conhecimento todo pode ser usado para refinar ainda mais os tratamentos? Talvez um dia a gente consiga prever quem vai se beneficiar mais de cada estratégia logo de cara, levando a um cuidado que seja de fato personalizado. Gostou do tema? Eles são escolhidos com cuidado e com fontes fortes para auxiliar na nossa atualização. Quer algum tema em específico? Coloque nos comentários. Até a próxima! Ah, e não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar.